Nós vimos, queridos, do versículo 5 ao versículo 13, a superioridade de Cristo ainda sobre os anjos. E ele vai deixar claro que Cristo é como que ele quisesse fechar, mas ele ainda vai comentar algo nesses últimos versículos desse capítulo 2, nós vamos ver ainda hoje. Ele fala que Cristo ele foi coroado com glória e honra. Essa coroação, essa honra não foi dada a nenhum homem e não foi dada a nenhum anjo. Apesar de serem seres celestiais, nós vimos que são servos, estão sujeitos aos homens, inclusive, e ao próprio Deus, e a Cristo que é Deus. Então nós vimos a superioridade de Cristo, que foi coroado de honra e glória. Então ele continua ainda e ele quer finalizar o assunto da superioridade dos anjos. O versículo 14, irmãos. Então ele vai falar sobre a divindade de Cristo, a sua humanidade e vai falar sobre a sua obra maravilhosa. Diz assim então o versículo 14, irmãos. Depois de usar dois textos do Antigo Testamento para falar sobre a superioridade de Cristo, ele diz, visto pois, versículo 14, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém. Vamos orar, queridos, mais uma vez. Ó Deus, maravilha, Pai, de adorar o Teu santo nome e de, em todo culto, Pai, nós ouvirmos a Tua voz através da Tua palavra, Pai. Da revelação especial que é a Tua palavra, a Escritura Sagrada. Ó Deus, que maravilha. Nesse momento do culto, Deus, a Tua palavra será pregada. Ó Deus, nós suplicamos pela Tua palavra, Deus. Nós louvamos o Teu santo nome porque a Tua palavra se fez carne e habitou entre nós. Ó Pai, louvado seja o Senhor porque aprove, Pai, escrevê-la toda. Ó Deus, maravilha, Pai, de receber em nossos corações, de residir em nossos corações o Teu Santo Espírito, Pai. Pela salvação em Cristo Jesus, somos templo do Teu Santo Espírito, Pai. E precisamos que o Senhor edifique cada vez mais esse templo em direção ao Senhor. Edifica a Tua igreja, Pai. Edifica a minha vida individualmente. Edifica a vida dos meus irmãos, Pai. Edifica Castelo Forte. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, Hebreus para mim é muito empolgante por entender que a igreja já esteve muito forte e aí, de repente, a igreja agora começa a esmorecer e Deus envia um servo dele que não se identifica para que ele pudesse exortar a igreja, mas ele exorta por meio da palavra. Hoje pela manhã, eu falando com o conselho antes do culto, né, sobre Efésios capítulo 4, de que maneira que Deus traz a unidade da fé, de que maneira que Deus edifica a igreja. Aí ele levanta, ele dá dons aos homens. Quais são os dons que eles dão ao homem? Para que a igreja chegue ao pleno conhecimento da verdade. Aí Efésios vai dizer, Deus separa pastores, mestres, apóstolos. Logicamente que os apóstolos já cessou a era apostólica, mas pastores e mestres evangelistas, né, ainda em atuação hoje, através desses homens, Deus edifica a sua igreja por meio da instrumentalidade da sua palavra. Não tem outro meio. Pode fazer feijoada, pode fazer a programação disso, daquilo, outro. Não são essas coisas que vão edificar espiritualmente a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Então imaginar que essa igreja hebreia já foi forte e agora estava se apagando. E por qual motivo? Todos nós temos motivos de apagar um pouquinho na fé e depois recebemos um motivo de reassumir um compromisso, como é dito muitas vezes, né? Ou acordar, ou despertar. Eu entendo que o autor de Hebreus não se identificou e nem a localidade daquela igreja, embora acredite que seja em Roma,
por causa da perseguição. Foi o principal motivo da igreja estar se apagando. Acredita-se que essa carta foi escrita 65 depois de Cristo. Então, 65 anos depois da morte de Cristo, havia pouco mais de 30 anos, Jesus Cristo havia cumprido a sua missão. Ele nasceu numa manjedoura, morreu sem ter aonde reclinar a sua cabeça, foi assunto aos céus e à direita do Pai faz intercessão contínua por nós, declarando a nossa justiça, a dele imputada em nós. Mas o que é que estava vivo também? A religião judaica. Ainda havia judeus que não criam em Cristo. Ainda havia pessoas que se achavam crentes, mas sem a necessidade de crer em Jesus Cristo. E aí, irmãos, o que acontece? Ainda com os apóstolos vivos, puderam ver a igreja apagar-se. E aí, irmãos, o desespero do autor de Hebreus, o desespero dele de nem simplesmente fazer comumente uma saudação, ele parte logo para o texto. Tamanho era a necessidade de comunicar isso àquela igreja. Olha, eu sei que a religião oficial de vocês aí, dos crentes, é o judaísmo. Eu sei que ela é legal. Eu sei que o imperador não persegue vocês. Eu sei que a perseguição está havendo para aqueles que declaram Cristo. Mas vocês não podem agora voltar atrás e dizer, olha, se o prejuízo é ser crente desse jeito, então vamos dar um jeito de adaptar. Vamos recorrer ao pragmatismo e ver de que maneira é que dá certo ser crente. Nós precisamos ter um jeito de não ser odiados pelo mundo. Nós temos que ter um jeito de não sermos odiados pela nossa família, de não termos os olhares estranhos. Nós temos que ter um jeito de ser crente e ser aceito por todo mundo, em todos os lugares. Na verdade, irmãos, a grande desculpa deles, eles acharam desculpa, e como vocês sabem, irmãos, você vai conversar com um crente, ele tem justificativa na própria Bíblia. A Bíblia não diz isso, e a Bíblia não diz aquilo, e a Bíblia não diz isso, e ele vai sempre colocar versículos isolados para justificar essa grande covardia, essa grande ociosidade espiritual. Esse nível raso de fé, sempre ele vai justificar pela palavra, né? Algo que eu já comentei aqui, você conversa, eu já ouvi dos idosos da igreja aqui no passado. Não, porque depois dos 70, o que é que a Bíblia diz? É só enfado e canseira. Aí eu pego a Bíblia, no princípio sola escritura, né, que é o que o autor de Hebreus faz, e usa a própria Bíblia para dizer, não, a Bíblia diz que ainda na velhice darão frutos. Mas essa parte, esse versículo não se quer ouvir. Então, buscando justificativa na Bíblia, o que é que o autor do Hebreu, o que é que aquela igreja hebreia estava fazendo para justificar não crer em Cristo? Eles estavam colocando simplesmente os anjos. Vamos colocar a nossa fé, vamos nos devotar aos anjos, porque foi através de anjos que Deus deu a lei a Moisés. Ou vamos nos devotar também a Moisés. Vamos nos devotar, então, aos sacerdotes, aos sumos sacerdotes. Vamos nos devotar aos sacrifícios. E tantas justificativas. E aí já havia irmãos que não frequentavam mais a igreja, que iam esporadicamente à igreja. A gente vai ler Hebreus todinho, nós vamos ver isso. Tinha irmãos que, cheios de justificativa, não vou à igreja regularmente, não. Eu vou quando eu quiser, quando eu achar pertinente. Havia aqueles irmãos que iam, mas que não prestavam atenção na palavra. Ficavam pensando no amanhã, no ontem, olhando a roupa das outras pessoas, pensando na vida dos outros irmãos, seja lá qual for o motivo que eu pudesse contextualizar hoje, tá? Mas eles não prestavam atenção na palavra. Era necessário, inclusive, que os apóstolos ficassem sempre pregando de novo, porque eles não saíam do estado da infantilidade. Eles eram infantes sempre, permaneciam sempre meninos. O apóstolo Paulo vai em Coríntios chamar os coríntios de meninos, porque viviam como no paganismo. Em Efésios vai dizer que aquele que era levado de um lado para o outro, com vento de doutrina, era menino também. Aqui também o autor de Hebreus vai dizer
infantes. A gente tem que estar dando leite o tempo todinho, porque não querem amadurecer na fé. São pessoas que não têm vida piedosa, não se aproximam do Senhor pela sua palavra, pela oração, permanecem infantes. E vocês sabem o que é que criança faz, né, irmãos? O que é que criança faz? Criança dá trabalho. Criança desobedece. Criança é necessário que você pare sua atividade. A mulher está lá fazendo comida, a mãe, então está lá arrumando a casa, e de repente ela tem que trocar a fralda daquela criança. Aquela criança não sabe se virar. Ela não sabe trocar a sua fralda, ela não sabe tomar um banho, ela não sabe comer. Então, é o que acontece com membros infantes de igreja. E pior, quando insistem na infantilidade, eles apenas dão trabalho, eles não edificam a igreja. Estava acontecendo isso entre os hebreus. E aí, queridos, alguns irmãos que já haviam sofrido tanto pelo Evangelho, que eram exemplos de permanecer firmes, agora estavam simplesmente frios na fé. Mas você já foi um modelo, e agora você está tão frio, então você deixou de ser esse modelo. O autor de Hebreus, então, ele corre, então, para dizer à igreja, olha, vocês precisam entender que Jesus é maior do que os anjos, ele é maior do que Moisés, maior do que os sacerdotes, e do que o sumo sacerdote. Eu preciso que vocês voltem a atenção de vocês, o coração de vocês a Cristo, porque de outra sorte vocês morrerão. E aí há o texto tão polêmico, né, que nós vimos na escola dominical, sobre o cair da graça, que nós sabemos que não é possível, e não é isso que Hebreus está dizendo, que Hebreus 6 está dizendo. Nós vamos chegar lá. Mas veja, tenha cuidado com quem se parece crente. Não, porque provou das bênçãos espirituais, provou disso, daquilo outro. Sim, ele provou. Ele comeu, chegou a comer o pão da ceia, chegou a tomar o vinho, chegou a participar das orações da igreja. Experimentou todas essas coisas, mas não era um crente. Não era um crente. O autor de Hebreus vai dizer, olha, se vocês abandonarem, é porque vocês não são dos nossos. Se vocês afrouxarem as rédeas, se vocês deixarem de crer em Cristo, se vocês preferirem o aplauso do mundo e camuflarem o evangelho de vocês, vocês não são dignos de Cristo. O versículo 14, então, irmãos, ele vai dizer, prosseguindo, visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Veja, por que eu tenho que entender a superioridade de Cristo? Porque a sua vida eterna depende da obra dele. Moisés não vai fazer isso. Os anjos não vão fazer isso. Os sacrifícios por si só não vão fazer isso. Então por que eu tenho que entender a superioridade de Cristo? Porque somente Ele, e Ele vai dizer, pela participação comum da carne e sangue, Jesus Cristo também igualmente participou. O autor quer deixar claro para a igreja hebreia, olha, a encarnação de Cristo, o próprio Deus, ele dá início aqui, já vem falando sobre a loucura da pregação. Ele já vem agora dizer o que é escândalo para os judeus, o que é pedra de tropeço para os judeus, o que é loucura para os gentios. Por que isso é escandaloso para o hebreu e para o grego? Por quê? Porque gritavam blasfêmia, porque rasgavam as suas roupas. Por que é que os gentios diziam sobre isso, e os hebreus também, nós vamos ouvir você em outra ocasião, ou então isso é loucura? Porque diante de todo o panteão grego, acreditar que um Deus supremo e absoluto que vocês creem, ele se reduz, ele se humilha ao ponto de se tornar um igual. Essa loucura que está sendo pregada aqui pelo autor de Hebreus. Deus Todo-Poderoso, ele vai se igualar à sua criação, aos homens. Para um gentio ele ia dizer, isso é loucura. E um judeu ouvindo isso, ele rasga suas vestes, ele se revolta e diz,
o Messias virá numa carruagem de fogo e destruirá todos os seus opositores. Mas crer no Messias que nasce numa manjedoura, que vive humilhação a vida toda e morre sem ter aonde reclinar a sua cabeça, é inadmissível. Isso é revoltante, isso é loucura, mas é isso que o autor de Hebreus, com toda intrepidez, ele anuncia. Olha, a encarnação. Eu quero falar sobre a natureza de Cristo, eu quero falar sobre a sua missão, eu quero falar sobre a sua obra. Ele quer falar sobre a necessidade do Filho encarnar. Por que é necessário Jesus Cristo encarnar? Porque seus filhos são de carne e sangue. Contudo, ele está querendo dizer, os anjos não têm carne, os anjos não têm sangue. Eu estou preocupado com vocês. A superioridade, inclusive, de vocês sobre os anjos. O meu alvo é vocês e não os anjos. Os anjos não têm carne, não têm sangue, não tinha como se igualar a vocês. Então, a expiação, a obra de Cristo, ela exigia a encarnação para libertar o homem. Para o sacrifício substitutivo, Jesus Cristo precisava se tornar homem, não um animal, sempre sendo imolado, sempre escorrendo seu sangue, mas de uma vez por todas o Cordeiro de Deus, homem substituindo homem. Então ele encarna. Jesus Cristo teve que compartilhar a natureza dele. Olha, a natureza humana de Cristo. Então ele interage de maneira incrível com nós, os seres humanos, se tornando homem. Jesus destrói os dois inimigos do homem, os dois maiores inimigos do homem, Jesus Cristo destrói. É isso que o texto está dizendo. O poder da morte, ou seja, a morte. E ele diz, aquele que tem o poder sobre a morte, que é o diabo. Irmãos, de fato, depois da queda do homem, lá no Éden, nós sabemos disso. Depois do pecado original, o diabo tem poder sim sobre a morte. Inclusive, Zacarias capítulo 3, versículo 1 e 2, nós vemos que o diabo teve um privilégio de estar diante de Deus nos céus, fazendo acusação contra os crentes. O Senhor Jesus Cristo se torna homem, para que ele pudesse destronar Satanás desse poder, para que ele pudesse desarmar Satanás desse poder dele, para que ele pudesse tornar nula o efeito da morte. A morte não tem mais poder por causa da minha morte. É isso, irmãos. Versículo 14 de novo. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte... O que é que acaba então com Satanás? O que é que acaba com a morte? A morte de Cristo. Por isso que nós repetimos os dizeres do teólogo, né? A morte da morte na morte de Cristo. Não poderia ser a morte de um anjo, não poderia ser a morte de um homem comum, mas a morte de alguém que é perfeito, porque senão não justificaria. Alguém que é pecador, morrer por pecador, não faz justiça nenhuma. Mas alguém que não pecou, que de maneira obediente cumpriu toda a lei, não pecou, não viu o pecado, ele assume sobre ele o pecado de toda a humanidade. Ele nos representa, assim como o primeiro Adão nos representa no pecado, ele vem nos representar em sua salvação, na expiação dos nossos pecados. No prestar contas a Deus e nos justificar. A perfeita humanidade de Cristo, irmãos, ali para os hebreus que estavam em dúvida, ou até para nós mesmos hoje, ela é dita, ela claramente aqui no texto, quando diz, destes também ele igualmente participou. Ou seja, não há dúvida. A doutrina, irmãos, a doutrina da dupla natureza do Redentor, 100% homem, 100% Deus, igualmente. Se ele fosse apenas um pouco homem, ou deixasse de ser completamente homem, o sacrifício substitutivo não poderia ser, não haveria expiação dos nossos pecados, mas ele igualmente participou.
a superioridade aos anjos em contraste com a sua igualdade ao homem. Superior aos anjos, mas igual ao homem. Nunca a nossa mente limitada irá compreender, irmãos, nunca vai conseguir explicar a incrível doutrina dessas duas naturezas. E aí o texto diz, irmãos, por sua morte, para que com sua morte ele destruísse, ou seja, por causa da sua morte, por causa da sua ressurreição, a morte perdeu o seu aguilhão. Vocês estão lembrados de 1 Coríntios? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, e eu quero ler o versículo 54 também, que fala sobre esse aguilhão, esse instrumento que era usado para poder catucar ali os animais, para que os animais pudessem obedecer, controlava os animais. Então, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54 e 55, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Versículo 55, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Completamente, a morte perde o seu poder. A diferença, queridos, da morte de Cristo para uma morte humana é a sua impecabilidade. Perfeito, puro. Ele é poderoso para tornar nulo o efeito da morte. O versículo 15, irmãos, então. E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Irmãos, todos os homens sabem que vão morrer. Todos os homens têm certeza disso. O mais insano sabe que vai morrer. Há uma diferença. Quem pensa muito nisso, quem se esconde e procura não pensar nisso, tenta desviar a sua mente e qualquer coisa, ó, esse assunto de morte eu não quero conversar. Porque esse assunto traz pavor. Esse assunto traz insônia. Esse assunto me deixa desgostoso para continuar vivendo, inclusive. Por que é que existe alguém que insiste em tentar convencer as pessoas, e eu acredito que ele está tentando convencer ele mesmo. Eu acredito que quando ele tenta convencer alguém que Deus não existe, ele está querendo anestesiar a mente dele. Porque ele sabe que alguém criou tudo isso, e que esse Deus Todo-Poderoso criou tudo isso, vai chamar ele para prestar contas. Você viver de maneira autônoma. Esse Deus que você tentou fugir dele o tempo todo, um dia você vai estar cara a cara com ele. É indesculpável, a semente está plantada no coração da humanidade. Ele sabe que vai ter que prestar conta a Deus. A natureza revela que existe um Deus para ele. Todos os ateus são mentirosos. Agora, ele quer tentar anestesiar a mente dele por causa do pavor da morte e livrar-se todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão. Ah, irmãos, admitir a justiça própria não vai salvar. Pelo contrário, vai ferir o orgulho. Você conversar com alguém que vai dizer, olha, eu realmente não quero Deus, porque eu não preciso de Deus, eu vou continuar desobedecendo a Deus, eu vou viver de maneira autônoma. Se essa pessoa chegar a assumir isso, ela está ferindo o próprio ego dela. Está trazendo mais pavor para a vida dela. E se de outro modo ela confessar, não, eu sei que eu preciso de Deus, eu sou um pecador, esse confessar que necessita de Deus também não vai salvá-lo. Admitir que teme a morte também fere o orgulho do homem. É interessante que Cristo liberta e livrar-se todos. Cristo liberta completamente do pavor da morte. E sem escravidão, sem pavor e sem escravidão. Irmãos, como é que você garante que em Cristo Jesus, unido a Cristo Jesus, eu salvo agora, eu crente em Cristo Jesus, eu não tenho mais pavor da morte? Como é que você pode me garantir isso, pastor? Porque eu mesmo sendo crente, eu tenho medo de morrer ainda. Meu irmão,
você não conhece o céu. Você não conhece Cristo ainda. Eu, quando era adolescente, eu lembro que no acampamento em que eu tomei a decisão, né, e fui lá para frente, Deus falou no meu coração, aí tinha um negócio de dar testemunho. Você se converteu, foi, então pega aquela fila ali, tu vai dar um testemunho de como era a tua vida. Aí todo mundo ficava falando o que fez de errado no passado. E aí, quando eu fui lá para frente, eu disse assim, rapaz, eu tinha medo de morrer miserável, ainda tenho. Porque o céu é uma coisa que só tem nuvem e a pessoa fica lá sem fazer nada. Para mim o céu era aquilo que a novela da Globo mostrava, né? Era aquilo que os filmes mostravam. Que céu sem graça, eu queria curtir a minha vida, eu queria me divertir. Era assim que eu pensava. Então o céu era uma opção por causa do medo do inferno. O céu para mim só era um lugar que eu desejava, porque a outra opção, a única outra opção, era o inferno. Mas veja, pavor da morte. Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39 diz, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como é que eu vou ter pavor agora? Qual é o meu medo? Qual é o meu receio agora? Nada vai me separar do amor de Cristo, aquele que me salva, aquele que me permite chegar aos santos dos santos, aquele que garante a minha vida eterna juntamente com Ele, aquele que me declara justo para sempre, aquele que não permite que eu caia da graça, aquele que faz com que eu persevere firme até o fim. Eu tenho medo. Ele está dizendo que nem a morte pode separar você de Cristo. Nem a morte pode fazer isso. Você pode pegar toda a lista que Paulo fala aqui aos romanos e dizer várias outras coisas. Ele inclui a morte, porque eu estou bem certo. E ele coloca a coisa mais difícil de ser resolvida. Aquilo que o homem nunca conseguiu resolver. Segurança da morte. Eu quero morrer. Eu quero estar junto de Cristo. Não sei, eu estou dividido. Paulo disse, se está com Cristo, porque é incomparavelmente melhor, mas se eu tenho que obedecer e ficar ainda para ser instrumento em suas mãos, eu estou dividido. Lembro-me ainda de diversas citações, né, daquele livro Paixão pela Pureza. A que marcou mais a minha vida, eu não lembro qual foi o puritano, suspeito, mas eu não quero errar, de que estava voltando de uma missão, de pregando a palavra, e ele adoeceu fortemente, e ao caminho de casa, na carruagem, os outros amigos ali crentes orando por ele, chorando e lamentando que ele estava morrendo, e a sua última palavra foi, peraí, orem por vocês, pela vida de vocês, não orem por mim, porque eu estou alcançando o meu objetivo. Encerrem as orações em meu favor, por mim, porque eu estou indo para o lugar onde eu sempre desejei. Eu estou indo para o lugar onde eu esperei a minha vida toda. Eu estou esperando para ir para esse local. Então orem por vocês que vão ficar, que vão ser tentados a naufragar, a esfriar, inclusive como esses hebreus. Como eu e você somos tentados o tempo todo. Outro texto que nos traz segurança, para não termos pavor da morte. João 11, versículo 25 e 26, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Creis isto? E ainda Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. E aquele que vive, ele diz, Cristo diz, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, eu sou o Cristo que coloco as pessoas na eternidade do céu, e eu sou o Cristo que também tem o poder para colocar as pessoas na eternidade do inferno. Como é que você vai ter pavor se você está unido e justificado pelo sangue desse Cristo?
que nada pode anular, nada pode cancelar, nem você mesmo, nem o seu pecado, nem a multidão dos seus pecados, porque foi exatamente isso que ele fez por você. A morte, então, não tem mais poder, e você não tem mais pavor da morte, e nem você vai estar sujeito à escravidão da morte. Você vai viver eternamente livre no céu com o Senhor. O versículo 16 diz: pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Então o autor aqui finaliza o assunto sobre a superioridade de Cristo sobre os anjos. Não socorre a anjos. Jesus não socorre a anjos. O que o autor acaba de dizer é: o que eu estou falando para vocês sobre salvação não diz respeito a anjos, não tem relevância nenhuma com os anjos. Tem relevância, sabe para quem? Para a descendência de Abraão. Isaías capítulo 49, versículo 8 e 9, nos diz que, nos lembra sobre a descendência de Abraão. E lá em Isaías, fala que a descendência de Abraão é chamada dos escravos escolhidos. Ou seja, há uma substituição de uma escravidão por outra. Veja, os escravos escolhidos. Que escravidão, que servidão? Do inferno, das garras de Satanás, ou uma escravidão de Cristo? E vocês entendam que essa escravidão é a perfeita e verdadeira liberdade. Mas são chamados os escravos escolhidos do Senhor, ou seja, os servos escolhidos do Senhor. Que você possa preferir a servidão do Senhor. Então Jesus deixa claro que os filhos de Abraão são os que fazem a vontade. Jesus Cristo faz isso. Jesus Cristo nos evangelhos ele diz: olha, sabe quem são os filhos de Abraão? São aqueles que faziam aquilo que Abraão fazia, ou seja, crer em Cristo. Então entendam que a descendência de Abraão aqui são os que creem em Cristo Jesus. O versículo 17 diz: por isso mesmo, convia que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Em todas as coisas, mais uma vez, ele deixando claro a humanidade completa e perfeita de Jesus. É isso que ele quer dizer com todas as coisas, humanidade completa e perfeita de Cristo. Quando ele diz, irmãos, então, misericordioso e fiel sumo sacerdote, ele está dando duas características de Cristo. Veja, desse sumo sacerdote, eu quero dar duas características dele e depois falar sobre a sua obra. Então ele fala misericordioso e fiel. Ou seja, o misericordioso é direcionado ao homem. É o relacionamento do homem com o homem. E agora do homem Cristo, do sumo sacerdote com o homem. E o outro é direcionado a Deus. Essa palavra misericórdia, ela é usada pelo menos duas vezes só no Novo Testamento. Uma vez aqui e outra vez só em Mateus. Mateus capítulo 5, versículo 7, lá nas bem-aventuranças, onde nós temos aprendido sempre com o presbítero Pedro em suas pregações. Veja, sobre o ser misericordioso, é a misericórdia que é expressa do homem para com o homem, nas bem-aventuranças. Então, já a fidelidade aqui, ela está ligada ao seu relacionamento com Deus. Jesus Cristo, ele é misericordioso com o homem, e aqui a sua fidelidade é para que ele possa cumprir, porque fidelidade aqui significa fiel para cumprir suas obrigações, e também significa fiel por ser confiável para todo aquele que nele confia. É isso que significa a palavra fiel aqui. Então ele está dizendo, olha, ele é um fiel servo de Deus. Ele é um fiel sumo sacerdote no cumprimento do serviço a Deus. É isso que ele quer dizer. Mas aí ele vai dizer, olha, depois das duas características desse sumo sacerdote, eu quero falar então do seu propósito. Para que então esse sumo sacerdote? O que é que ele vai fazer? E ele diz, olha, esse sumo sacerdote ele vai fazer o quê? Nas coisas referentes a Deus, para fazer a propiciação pelos pecados do povo. Propiciação ou expiação. E aqui no contexto da exposição de Hebreus, aqui o que o autor quer dizer é a paz que vocês podem ter com Deus.
A paz que vocês podem ter com Deus não vai ser através de Abraão, não vai ser através de anjos, não vai ser através do sacrifício de animal. Ele quer dizer, olha, Jesus Cristo é esse que trouxe a paz com Deus, ou seja, quando ele expia o pecado de vocês. Vocês pecaram, estavam alienados, destituídos da glória de Deus. A ira de Deus estava direcionada a vocês. E aí vem o sumo sacerdote e uma vez por ano ele entra nos Santos dos Santos para aspergir sangue. Ele primeiro faz a expiação do seu pecado e limpo agora do seu pecado, ele agora faz também a expiação pelo pecado do povo. Então, o que é que esse sumo sacerdote faz? Esse sumo sacerdote, ele nos coloca em uma comunhão harmoniosa, incrível com o próprio Deus. Esse sumo sacerdote que é Cristo, ele restaura a paz do homem com Deus, o homem que estava alheio a Deus, distante de Deus por causa do pecado. Então ele faz a propiciação. Ele sendo o próprio Cordeiro, e ele sendo o sumo sacerdote, ele une novamente o homem a Deus. Agora, uma união harmoniosa, que muitas vezes a igreja evangélica não aproveita. A igreja evangélica não faz uso, não toma uso dessa aproximação e vive com Deus como se ele fosse um Deus distante ainda. Inclusive a sua palavra é distante porque não se obedece mais, só quando é conveniente. O sumo sacerdote tem esse propósito, a expiação, para que traga paz entre os homens e Deus. Nossos pecados perdoados, que alegria. Romanos capítulo 5, versículo 1 e depois no versículo 10, Paulo vai falar sobre essa união, sobre essa reconciliação. Versículo 1 ele diz, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de quem? De Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo, ou seja, por meio do sumo sacerdote. E Romanos capítulo 5, versículo 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando nós reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E aí o versículo 11 diz, e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Paulo também, em sua fala ali à igreja de Roma, ele quer dizer, olha, reconciliação foi somente por causa do sumo sacerdote, de Cristo Jesus. Não anjos, não Abraão e não sacrifício de animais. Jesus é o fiel sumo sacerdote. E último versículo, irmãos, versículo 18, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Tentados. Irmãos, observem que essa tentação está ligada ao sofrimento. A palavra que vem antes é o sofrimento. Então não entenda que Jesus foi tentado para pecar. Não foi isso. A tentação de Jesus Cristo foi a fraqueza da sua natureza humana. Como homem, então ele foi tentado em sua fraqueza. De que maneira? Jesus foi tentado na sua fome, foi tentado por Satanás no deserto. Jesus foi também tentado na sede, quando ele pediu água à mulher lá no poço de Jacó. Jesus foi tentado no seu cansaço, quando ele dorme no barco, em meio à tempestade no mar da Galileia. Jesus Cristo sofre quando ele chora lá diante do túmulo de Lázaro, diante da incredulidade do povo, ou seja, ele também é tentado no seu sofrimento. Então, naquilo mesmo que ele sofreu, e ele foi tentado, entendam, tentado por causa da fraqueza da natureza humana, da qual ele não usurpou sendo ser o próprio Deus e assumiu a forma de servo, se humilhando, se tornando homem. Ele é tentado então na fraqueza humana. Então ele vai dizer, ele experimentou isso, ele viveu isso, ele venceu isso, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus ele socorre a mim, a você, como um fiel sumo sacerdote. Lucas capítulo 7, versículo 48 e o versículo 50, mas eu vou ler o 49 também. Diz assim, então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Irmãos, de que maneira é que ele nos socorre? Perdoando os nossos pecados.
Veja o que ele disse àquela mulher cheia de pecado: perdoado estão os teus pecados, a tua fé te salvou, vai em paz. A tua dívida, ela foi paga, ela foi quita e você tem paz. Que paz é? Ele encheu o bolso daquela mulher de dinheiro e disse: agora tenha paz. Foi isso que ele fez. Ele arrumou um casamento para aquela mulher e disse: agora vai em paz. Ele arrumou um emprego para aquela mulher e disse: agora vai em paz. Ele perdoou o pecado dela, ele arrancou dela o pavor da morte. Ele tirou aquela mulher das garras de Satanás. Então, ele socorre. Sabe por que socorre? Porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estamos em apuros. A humanidade toda está em apuros. Se eles não ouvirem a oferta da salvação, única e exclusivamente pelo Evangelho em Cristo Jesus, eles morrerão. Eles precisam ser socorridos. Eles precisam ouvir o Evangelho. Eles precisam entregar a sua vida a Cristo e viver por Cristo. Por isso que a palavra é socorrer. Porque é nos livrar da pior morte possível. É dessa maneira que Ele é poderoso para nos socorrer. Daqueles que têm a sua fraqueza, daqueles que são tentados, daqueles que sofrem tentações na sua carne. E aí, limpos do pecado, o amor de Deus flui livremente ao redimido. E agora Jesus está de prontidão para nos ajudar, para nos socorrer. E aí é incrível, irmãos, a última é maravilhosa. Ele conclui esse capítulo 2 de maneira maravilhosa. Ele é poderoso para socorrer você, os que são tentados. Veja, ele mesmo sofreu, ele experimentou isso. Sabe o que isso quer dizer? Ele experimentou ser humano, ser gente, ter um coração como o de vocês, ter a mente de vocês, viver com as pessoas, viver no mundo aí fora. Jesus Cristo está dizendo assim para você nessa noite: eu entendo você, eu sei o que você passa, eu compreendo o teu coração, eu sei onde é que está o teu medo, eu sei o porquê você pensa em desistir, eu sei também, eu vivi isso. Eu sou um Deus que eu posso falar com propriedade. Eu encarnei, vivi como vocês. Eu experimentei, eu entendo você. Eu me importo com você. É isso que Jesus Cristo está dizendo nessa noite. Eu sou a única pessoa que entende vocês. Não adianta você desabafar com um profissional. Não adianta você desabafar nas redes sociais. Você pode ter algum anestésicozinho rápido, mas eu sei qual é o teu problema. Você precisa de mim, é o que Cristo está dizendo para você. Para de tornar outras coisas superiores. Para de tornar outras coisas como prioridade na sua vida. Alguém que te entende, porque Ele é Deus, mas Ele é homem. Olha, para de imaginar que é Deus, Ele é distante. Sabe o que passa no teu coração. Tanto porque sonda o teu coração e porque já viveu como você. Nessa noite, Jesus Cristo Ele quer socorrer você. Nessa noite, Jesus Cristo quer salvar você. Talvez você não tenha certeza da salvação até hoje. Talvez você tenha dúvidas. E aí você sabe que é pela obediência de Cristo. É pelo sangue de Cristo. Não é por você mesmo. Se você confiava em você mesmo, se você achava que é porque fazia algumas coisas, dá medo mesmo. Isso é lei. Fazer algumas coisas, mas quando você sabe que é incondicional, você é salvo por graça, por Ele, somente por Ele, você descansa e diz: eu sou salvo, não com orgulho próprio, não por achar merecedor, mas por causa dEle. Quer dizer que você tem certeza da salvação, presbiteriano? É isso, reformado? É isso, Castelo Forte? Eu tenho, mas por causa dele. Porque se for por mim mesmo, eu tô frito, estou morto, perdido, eu já perdi. Mas por causa de Cristo, Ele que foi coroado em honra e glória, Ele que tem a chave do inferno, a chave do céu, eu posso confiar nele. E Ele pergunta hoje a você: você quer ser salvo? Eu quero que você saia do pavor da vida que você vive. Talvez possa existir outro pavor aqui à noite, agora na nossa igreja. Talvez você tenha certeza da salvação, mas você tem outros pavores. É completa.
A obra de Jesus Cristo na sua vida, ela é completa. Ele quer livrar você dos outros medos, das ansiedades. Ele quer livrar a vida do pavor que for, porque o amor de Deus, ele lança fora todo o medo, a segurança que nós podemos ter em Cristo Jesus, de recebê-lo agora em nossos corações. Recomendo a você que com ousadia, corra aos santos dos santos, porque esse sumo sacerdote leva você agora. Amém?